ser considerado já como serial killer no Brasil? Teria diferença nesse caso? Pergunta da Paula, essa foi da Denise, da Paula, pergunta, a época do matricídio, houve um laudo de transtorno de personalidade antissocial? Porque parece que ele enganou o sistema com bom comportamento, isso é comum para psicopatas. Doutora Vivian, teve Eu isso? acho que, eu não sei se ele fez um laudo na primeira vez, espero que tenha feito. De qualquer forma, só para complementar, o doutor Brzuska trabalhou conosco lá no IPF bastante tempo, conheceu bem o nosso trabalho, o trabalho do IPF. Os matricidas que normalmente nós estudamos são pacientes doentes mentais graves. São esses que têm mais correlação com o matricídio. Esses casos, que não é o caso desse senhor, né, não parece ser. Talvez a grande motivação que tenha para fazer o crime tenha sido um prazer perverso, né? Porque eu acho que essa é a grande questão. Nós estamos diante de uma pessoa extremamente perigosa, porque já ele ter concretado o corpo da mãe, além de matá-la, concretá-la, esconder e agir como se nada tivesse acontecido, nessa situação ele fez a mesma coisa. Inclusive, eu acho que essa é a descrição do delegado, que ele foi assintoso. Ele, de alguma forma, quer provocar, ele não quer ser descoberto. Ele achou que talvez não fosse ser descoberto, meio que desdenhando, né, assim, da polícia, botando o nome de outras pessoas, problema de sindicato, né, largando aos poucos o corpo, né. Até fiquei pensando, né, também, porque o bom comportamento dele, ele tem as vítimas preferenciais dele são mulheres. Inclusive, ele deve ser muito sedutor, muito envolvente. Talvez na hora das avaliações ele tenha dito tudo que as profissionais queriam ouvir, que ele achava. Às vezes a vítima sabe do primeiro delito, mas se compadece, né? Porque tem uma certa hora ali do relatório que ele não pode ser condenado o resto da vida por um crime. Às vezes as outras vítimas meio que se compadecem, acham que está injustamente, ou ele está recuperado, né? Então, são pessoas muito perigosas, porque são muito sedutoras, muito envolventes, e tem até, eu acho, nesse caso, traços narcisistas muito exacerbados. Porque ele tinha um certo ar, assim, de soberba em relação à polícia, né? De alguma forma, ele fez para ser descoberto, né? E, de alguma forma, mostrando que ele é maior que isso, né? Ele disse que ia sair para voltar a trabalhar. Botar a vida dele de publicitário, A vida dele era essa. Imagina. A vida dele era essa. O marketing dele era esse. O delegado Márcio fala que o senhor está concordando muito com o que a doutora Vivian está falando agora. Vamos lá. Pelo seguinte, é bom, eu fico impactado, tenho ouvido a senhora, que a senhora é uma autoridade no assunto, porque nós tomamos muito cuidado nas declarações, tanto eu como o delegado André e os investigadores, né? Porque a nossa avaliação, a senhora compreende, a senhora sabe que sempre parte da avaliação da investigação criminal, dos policiais civis. Não é a avaliação do judiciário, nem do Ministério Público, nem dos especialistas como a senhora. Mas a senhora estava descrevendo aqui agora exatamente o perfil dele, claro, com o seu conhecimento, de forma muito objetiva, o perfil dele que nós, a nível de investigação criminal, nos fomos sendo impactados a cada momento. Exatamente o que a senhora falou. Inclusive, alguns repórteres pediram para falar do ponto de vista da Polícia Civil como se apresentava esse homem, né? E nós falamos, ele é dissimulado, ardiloso, demonstra uma inteligência, ele se apresenta muito sedutor, muito educado, comunicativo. E algumas pessoas pensaram... Frio. A polícia está elogiando ele. Não, não é isso. Ele tinha essas ferramentas na mão para fazer na cabeça dele o que ele queria e, inclusive, ter atraído essa vítima e feito o que fez. E, possivelmente, não só a vítima, as pessoas do entorno de onde ele morava gostavam muito dele. O pessoal do supermercado, os vizinhos, o pessoal na pousada... tinham uma visão dele absolutamente diferente do que ele é. Então, na realidade, esse perfil dele, com essas observações todas, que a senhora trouxe aqui também, na realidade, remontam a uma pessoa de altíssimo grau de possibilidade de cometer crimes com outras ferramentas que outros criminosos não têm na mão. Por isso que, bom, quem mata a mãe concreta, eu acredito que possa
cometer qualquer crime. Não precisa ser nem do judiciário, nem da polícia, nem do jornalista e nem da área de saúde para compreender isso. Essa é uma opinião, acho, da sociedade, né? Porque ele, além de matar a mãe, ele a concretou e ficou com ela quase um mês em casa. Né? Faz muita diferença. Concretada, né? E ele segue a mesma linha parecida de atos que ele planeja muito bem, ele prepara muito bem, ele pensa muito bem. E ainda agora, no final, teve essa questão que a senhora trouxe, possível de narcisismo, né? A gente tratou como vaidade, na nossa forma leiga, né? De ter sido vaidoso. Possivelmente, no primeiro ato, ele não conseguiu o que ele queria, que era uma certa exposição, e no segundo ele conseguiu. Mas aí ele cometeu o erro da máscara no supermercado. Exato. Então, esse é o cenário. Vamos lá, vamos passar agora a Letícia um pouco e o Dr. Bruzuska também aqui nessa rodada. Vai lá, Letícia. Pois é, eu queria aproveitar, na verdade, para fazer uma pergunta para o Dr. Bruzuska. A gente sabe que o intuito do nosso sistema deveria ser ressocializar, né, os presos. A gente sabe que muitas vezes isso não acontece, não é possível dentro do sistema prisional que a gente tem, da realidade que a gente tem. Eu queria lhe perguntar o quanto o nosso sistema está preparado ou despreparado para detectar esses casos em que o preso ele foge à regra totalmente, né? Como é esse caso, assim, não é uma pessoa, não é um criminoso normal. O que se precisa ajustar? Quais são as falhas que a gente tem no sistema para a gente não conseguir detectar isso, né? Porque nesse caso ele tinha uma avaliação psicossocial que dizia que ele tinha um bom comportamento, que ele poderia progredir. Queria uma avaliação do senhor que conhece bem o sistema. Assim. Letícia, simplesmente só. Ele tinha uma condenação alta, de 28 anos. Essa questão que o pessoal fica questionando sempre. Sim, não, podemos falar. Mas assim, Letícia, eu fiquei 10 anos trabalhando dentro da PASC. Conheci muitos presos, atendi muitas vezes a mesma pessoa com diversas mortes. Entende? Com diversas mortes. Tá? E esse perfil que a doutora descreve, que o delegado confirma, é o mesmo perfil dessas pessoas que mataram várias pessoas, assim, sabe? Eles têm essas características, assim. E todos que fazem têm bom comportamento. E eu começo por aí. A questão do bom comportamento no Brasil é pela inércia. Se o preso não faz nada, ele tem bom comportamento. O critério que o Estado adota para o preso ter bom comportamento é não fazer nada. Ficou parado, tem bom comportamento. Tá? Uma vez eu fiz uma transferência para a Espanha. Tá? O Brasil tem tratado com a Espanha, um espanhol veio para cá, cometeu um crime e queria voltar para a Espanha. E um dos requisitos do tratado era o preso ter bom comportamento. Ok, o presídio botou bom comportamento. O cônsul veio falar comigo. Mas como, doutor? Que tem bom comportamento? Esse preso não faz nada. Dentro da cadeia, ele tem bom comportamento. Tá? Então, isso que a doutora falou ali, nós temos que repensar o que é o bom comportamento. Tá? Temos outras formas de avaliar isso. Esse é um aspecto. O segundo aspecto é a questão dos laudos. Os laudos. Essa é uma matéria muito discutida, muito debatida na execução penal, os laudos. Tá? Brevemente, os laudos. Brevemente, daria um programa só disso. Tá? Até o final de 1990, tá? Em média, 90% dos presos que eram submetidos a laudo reprovavam os laudos. Tinham laudos negativos. Tá? Isso perdurou até o governo Brito. Tá? Na época, a SUSEP, que fazia os laudos, tinham duas equipes que faziam esses laudos. Tinha o CTC e o COC. Talvez a senhora tenha acompanhado isso. Tá? Quando eu entrei, já estava terminando. Estava terminando, No COC, tinha ainda psiquiatra. Tá? E aí se exigia, nos crimes mais graves, o COC para ter uma avaliação do psiquiatra. Isso acabou lá no governo Brito, que terminou. Bom, mas até esta época, de cada 10, 9 reprovavam nos laudos. Tá? O que se exigiam nos laudos da época, tá, para reprovar? Havia um padrão. Tá? O preso tinha que confessar, se arrepender e ter uma perspectiva de vida para o futuro, compatível com a qualidade dele. Se ele não tivesse isso, rodava no laudo. E muitos não se arrependiam, muitos não confessavam, muitos não rodavam. Tá? Quando assume o governo Olívio, o governo Bisol, há uma inversão disso. Porque tanto o CTC como o COC não ficavam na casa prisional, eles eram ambulantes, assim, iam nas casas e faziam os laudos. Então entrevistava, tinha aquela crítica, era só uma entrevista, não sei o quê, papapá, não conhecia o presídio, etc. O que fez o governo Olívio Bisol a partir dessa data? Colocou os técnicos dentro das casas, mais próximo das casas. E saiu o psiquiatra. Tá? O que aconteceu? Os laudos passaram a ser quase todos favoráveis. Quase todos favoráveis. Uns laudos favoráveis, e aí o técnico, ele tem que ter cuidado nisso.
ele começa a ser, o peso da progressão começa a ser transferido para o técnico. Com certeza. Não pode fazer isso. E aí começa a ficar na mão da psicóloga, não pode. Ela não está sendo paga para isso. O juiz é que precisa... Mas se coloca, aí o que acontece? O sujeito progredia, tá? Cometia um crime grave, vinha para a mídia, como é que soltou esse cara? Como é que soltou esse cara? Aí botava no técnico. Mas tinha um laudo, tá no laudo. Botava no técnico, que às vezes é oprimido. Pega um peso de facção, penal, crime organizado, o técnico vai dar um laudo ruim para ele? Sim. E precisa Família, assinar, né? filho, Precisa botar etc. o nome ali, assinar tudo. Claro, difícil.